amada, gente querida, paz do Senhor Jesus. Capítulo da redenção do Antigo Testamento, livro da redenção do Antigo Testamento, livro da saída, livro da libertação, livro do Êxodo, segundo livro do Pentateuco, da Torá, como preferir chamar. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Pensamento rápido aqui. O que está acontecendo aqui é um genocídio. O que está acontecendo aqui é uma mortandade. O que está acontecendo aqui é uma perseguição desenfreada, é um assassinato em série, investidas de Faraó, a fim de parar o crescimento daqueles que têm promessa do Eterno. Aqui ainda não são a nação de Israel. Aqui ainda são os filhos de Israel. Ainda são os hebreus, descendentes de Éber. O contexto aqui é Faraó. O contexto aqui é o êxodo, isto é, a saída. Anos se passaram, José morreu, gerações vindouras vieram, a fim de cumprir-se uma promessa que Deus havia feito a Abraão em Gênesis capítulo 15. Deus havia dito que algumas gerações se passariam, até que o cálice da ira de Deus iria encher-se por causa da iniquidade desse povo. Mas vamos lá. Faraó faz duas investidas. Primeira delas, Faraó dá ordem, como um genocídio, Faraó dá ordem às parteiras dizendo: se nascer menino, os filhos das hebreias, matai-os. Segunda investida, aqueles que já vivem, colocai-o, lançai-o no rio Nilo, a fim de que sejam engolidos ou mortos, quem sabe por monstros marítimos, como assim era a crença popular dos Países Baixos. Num tempo em que as mulheres hebreias, pavorosamente, tinham receio de gerar, meninas seriam levadas ao harém de Faraó para trabalharem como escravas e meninos seriam mortos ou lançados ao Nilo, casualmente as parteiras chegassem atrasadas. Observe que nesse contexto de mortandade em que os meninos deveriam ser mortos, diz-nos a Bíblia que nasce o libertador. Nesse contexto em que lançado deveriam ser ao rio Nilo, lançado foi Moisés, Êxodo capítulo 2, mas agora numa provisão da sua própria mãe, uma estratégia de Joquebede, e tirado das águas, como o próprio nome indica, vem aquele que seria chamado filho da filha de Faraó. Faraó vai provar do próprio veneno. E o texto está dizendo isso. E mais, nas águas onde Faraó queria afogar as promessas de Deus, ele e seu exército foi quem morreram afogados. Não no rio, mas no mar, que passou a ser nominadamente conhecido como Mar Morto, por causa da mortandade de Faraó. Como disse Jó, bem sei que tudo podes. Jó 42:2. Que nenhum dos teus projetos podem ser aniquilados. Nenhum dos teus projetos podem ser impedidos. Deus sabe mais. Deus pode mais. Quanto mais o inimigo nos aflige, mais Deus os multiplica. Quanto mais eles tentam nos reduzir, dizimar-nos, mais nós crescemos escondido naquele que é bom, naquele que é fiel. E detalhe, o texto diz que estes enfadavam-se. Não era para os filhos de Israel ficarem enfadados com as duras cargas, com os chicotes nos lombos, com a mortandade, com o trabalho duro e forçado, mas ao invés dos filhos de Israel se enfadarem, os inimigos dos filhos de Israel foi que se enfadaram. É tipo Ana e Penina. Penina gerava e ela se irritava com a Ana.
Mas era Ana que não gerava. Por que Penina invejava? Porque os filhos de Israel tinham algo que Ana tinha, que Penina e Faraó e seu exército não têm. Eles estão debaixo de uma promessa. Entende porque alguém que tem mais do que você inveja-te, apesar de teres menos? Porque eles sabem, você hoje tem menos, porém você tem uma promessa de multiplicação, de crescimento e de libertação. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.